Ei, boa tarde. Olhem, eu quase tenho um infarto agora, depois que eu enviei essa figurinha. Minha gente, me perdoem, pelo amor de Deus. Eu nem sei como foi que eu enviei. Eu fui botar meu celular aqui na gaveta pra carregar um pouquinho pra poder gravar a aula. Do nada eu vi alguma coisa enviando. Quando eu fui olhar, porra. Eita, perdão aí, porra também. Enfim, me perdoem, viu? Pelo amor de Deus. É, Eu sempre tive um medo absurdo disso acontecer comigo, porque eu já vi acontecer com tanta gente, assim, já vi de tudo, na verdade. Pessoas enviarem nudes em grupos, assim, em grupos sérios que eu participo, de secretários e de tudo. E eu sempre tive um medo tremendo, tremendo dessas coisas acontecerem. E enfim, aconteceu comigo, né? Eu suei frio, literalmente. Quem viu, me perdoe mais uma vez, tá? Quem não viu, esquece. Foi nada demais, foi só uma figurinha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou matar quem me enviou. Enfim, boa tarde, oficial. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos seguir nos conteúdos. Os trabalhos que eu recebi eu já analisei direitinho. E a gente segue firme porque a gente precisa. Vocês precisam aprender, a gente precisa garantir o aprendizado de vocês e notas também, né, queridos? Então, espero que sempre continuem participando. Quem não está participando vai ter prejuízo no futuro. Essa situação de distanciamento provavelmente ela vai se perdurar por mais alguns dias. O país está um caos. É muita gente morrendo diariamente, números alarmantes. Por isso, se cuidem, por favor. Assim, não é brincadeira, não. Na verdade, o negócio é muito sério. Muitas pessoas estão tendo a Covid-19, mas essas pessoas estão sendo, algumas delas estão sendo assintomáticos. O que é isso? A pessoa desenvolve, contrai o vírus, mas não manifesta sintomas, tá? E aí é que está o grande risco, porque essa pessoa ela não vai desenvolver os sintomas, mas ela vai ter um índice alto de contaminar outras pessoas. Aconteceu com minha prima, que mora aqui próximo, em Arapiraca. E assim, ela só acabou descobrindo que tinha contraído o vírus porque ela trabalha na área da saúde e teve uma sequência de espirros e precisou fazer o exame e ficar de quarentena em casa, né? Daí, quando saiu o exame, ela testou positivo e o pior, ninguém achava. Então, as pessoas da casa dela acabaram ficando expostas, mas graças a Deus todo mundo foi testado e deu negativo. Ela já está curada, que quando o resultado saiu já tinha realmente desenvolvido anticorpos. Mas é assim, infelizmente nem todo mundo tem essa sorte, vamos dizer assim, de contrair o vírus e não ter sintomas e principalmente de não contaminar outras pessoas. Perdão, então não achem que é bobagem, tá? Muita gente vai ter o vírus e não vai manifestar, mas em contrapartida vai contaminar muita gente, viu? Se cuidem, tenham cuidado, pelo amor de Deus. Vamos para a questão de conteúdo. Nós estamos estudando sobre a situação dos Estados Unidos pós-guerra. A gente já sabe que os Estados Unidos tiveram uma ascensão econômica muito grande. Primeiro porque ele participou de um grupo da guerra que ganhou a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os Estados Unidos teve uma participação, mas o território dele não foi atingido, que teve uma contribuição muito positiva. Os Estados Unidos, por conta do ganho da guerra, começaram a exportar seus produtos para os países que tinham sido atingidos, ou seja, mais um ponto positivo para que os Estados Unidos comecem a ganhar um orçamento muito alto, e aí começa a se instalar fábricas de automóveis. Começamos a ter o movimento chamado Fordismo, por conta de Henry Ford, que instala fábricas de automóveis em produção em grande escala, como a gente já conversou sobre isso. Essa produção em grande escala aumenta o número de consumidores. Por quê? Porque se eu estou produzindo em larga escala, significa que eu vou ter um poder de venda um pouco menor e as pessoas vão conseguir comprar automóveis. Foi isso que aconteceu. Todo mundo começou a ter
meios de comprar automóveis. As empresas dele estavam pagando melhores salários do que outras empresas, a carga de trabalho também em horas trabalhadas foi reduzida, então tudo foram pontos positivos que garantiram um crescimento extraordinário dos Estados Unidos. Continuando, gente, como eu disse, os Estados Unidos começaram a ser também um modelo de vida, tá? Os outros países começaram a se espelhar nos Estados Unidos. Criou-se até o que chamamos de American Way of Life, né, vida? American Way of Life, que é um estilo de vida norte-americano, tá? Por quê? Porque eles primeiro já teve esse desenvolvimento em questão comercial, nas produções de automóveis, as novas roupagens, todo o centro de vida, assim, é como se houvesse uma mudança radical em todos os sentidos, no padrão de vida, o estilo de restaurante que as pessoas vão começar a frequentar, as roupas que as pessoas vão começar a vestir, todo um padrão, sabe? É como se houvesse, de fato, como se houvesse, não, houve um padrão. Nós não temos padrão de vida que a gente segue. Pronto, pois houve padrões de vida que foram definidos nos Estados Unidos por conta de toda essa nova mudança, essa nova época agitada. Lembrando também que nós estamos falando de um desenvolvimento econômico que trouxe econômico em paralelo, na verdade, com o desenvolvimento do comércio, tá? Novas ideias, novas construções, um modelo que trouxesse uma visão de desenvolvimento, de inovação tecnológica também, que era o período que eles estavam vivendo, tá, gente? Então, assim, para vocês terem ideia do grande impacto, foi justamente isso, a época do American Way of Life, ou seja, criasse um padrão de vida baseado totalmente no modelo dos Estados Unidos. Então, aí nós vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre o consumismo, tá? Começa a ter, na verdade, um consumismo muito exagerado. Consumismo é quando eu começo a comprar coisas que, muito embora eu nem precise, mas eu compro porque todo mundo está comprando, tá? Trocar um óculos, trocar de celular, como acontece com muita frequência. E isso acaba fazendo com que as empresas produzam mais, porque agora tem um mercado consumidor muito maior para atender esse American Way of Life com base nessa nova roupagem dos Estados Unidos. E aí, como eu disse, automóveis e eletrodomésticos, né? Porque vai surgindo eletrodomésticos modernos. As pessoas começam a ter, né? Aspirador de pó, deixa eu ver o que foi mais aqui, máquina de lavar. Essas questões que antigamente as pessoas não tinham, mas agora com a Revolução Industrial também passaram a ter. Aí todo mundo quer ter, né? Assim, quando surge algo novo, micro-ondas, o forninho elétrico e tantas outras coisas, quando surge, todo mundo quer ter. Então foi essa ondinha, essa modinha, na verdade, que os Estados Unidos começou a desenvolver. Ó, queridos, nessa nova era, a gente começa a ter o que nós chamamos de cultura de massa, tá? O que é cultura de massa? É um segmento que ganhou destaque também lá por volta de 1920, em que cria-se, na verdade, uma produção cultural voltada para o grande público, tá? Porque agora todo mundo tem televisão, todo mundo passa a ter acesso a jornais, mídias de divulgação, tá? Então, as mídias de divulgação, os meios de comunicação, eles vão ganhando acesso, tá? De uma forma mais rápida dentro dos ambientes domésticos, ou seja, nas residências das pessoas. Então, essa cultura de massa é uma cultura que fala a satisfação, algo que satisfaça e que atenda os anseios daquele grande grupo. Como eu disse a vocês, todo mundo começa a ter TV, todo mundo começa a ter rádio, então começa a ter programas e informações para atender esses públicos, para atender essa cultura de massa. Cultura de massa porque a gente está falando de algo que atenda a um grande público, tá, gente? E como eu disse, essas mudanças que foram acontecendo, na verdade, elas não foram mudanças só no segmento de eletrodoméstico, nessas questões, não. A gente começa a ter, eu disse a vocês que teve mudanças em padrão de vida,
mudança no que as pessoas estavam comendo, mas teve mudanças também no quesito de beleza, tá? Então começa a surgir astros pops, né? Num segmento que começa a atingir uma grande maioria. Agora as pessoas têm TV, como eu disse a vocês, têm acesso a rádio e outros meios de informação como o jornal. Então começa a visualizar as pessoas que começam a querer se vestir como os astros, a questão de maquiagem, o estilo de roupas, penteados, barba, tudo isso começou a haver uma onda de mudança muito intensa nesse sentido, para que vocês percebam como realmente algo consegue ser contaminado. É como a moda em si, tá? Alguém desenvolve, na verdade, um modelo de... Mulheres vão entender melhor do que eu. Um modelo de roupa, tá? Uma saia, sei lá, algum tipo de modelo aí que vocês de segmento, bota, sei lá, uma sandália, uma bota, uma sandália, um sapato, sei lá, uma bolsa, por exemplo. Aí as pessoas começam a comprar. Por quê? Porque às vezes uma pessoa famosa está usando e todo mundo quer usar. Essas grandes mudanças que levam ao consumo muito exagerado. Por quê? Porque eu estou comprando coisas que eu não tenho necessidade muitas vezes. Concordam? Eu começo a comprar simplesmente para mostrar que eu estou vivendo naquela era de desenvolvimento, eu estou atendendo às expectativas, eu quero ser igual a todo mundo. Se todo mundo está se vestindo de tal forma, eu vou me vestir de tal forma. Se todo mundo está usando tal celular, eu vou usar tal celular. E assim segue, tá, gente? Uma forma muito exagerada de consumo que vai trazer sérios prejuízos. Vocês estão conseguindo entender direitinho, então, essas questões de mudança? Ó, eu vou encerrar a aula hoje, mas eu já pretendo finalizar esse capítulo na próxima semana. Então, eu preciso que vocês escutem e assistam minha aula com atenção, que vocês leiam os conteúdos do livro, tá? E é isso, meus queridos. Fiquem bem. Se tiver dúvida, me falem. Professor, sobre tal coisa eu fiquei em dúvida. E aí, quando eu iniciar a próxima aula, eu esclareço a dúvida direitinho e a gente segue. Um forte abraço. Mais uma vez, me perdoem o contratempo, como eu disse, do envio da bendita figurinha, porque realmente fugiu do controle. Não sei como foi. Tipo, eu acho que alguém mandou e quando eu peguei, eu fui colocar meu celular na gaveta e do nada enviou. Enfim, não preciso me justificar porque é um acidente. É claro que eu jamais estaria propagando esse tipo de coisa, não vejo necessidade nisso. E é isso, viu? Um grande beijo. Estudem direitinho. Se tiver dúvida, me digam. E próxima aula eu vou finalizar esse capítulo. Então eu preciso que vocês entendam todo esse conjunto de acontecimentos, viu? Fiquem com Deus.